Hi you, how's it going? Welcome back to our channel, my beautiful people. Você notou aí que o título dessa aula de hoje é Por isso você não consegue entender o inglês nativo. Será que isso tá rolando contigo? Tá acontecendo com você? Então, bora! Escuta isso. It was good. Escutou? De novo, ó. It was good. Repete comigo, eu falo, você repete. Põe pra fora mesmo, vai lá, fala mesmo, voz alta. It was good. Mais uma vez. It was good. 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 Olha aí a frase que eles estão falando. It was good. Repete de novo. It was good. Só mais uma vez. Hey, it was good. 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 Percebe aí que em todos os trechinhos de filme que você viu aí, eles cortaram o T. Nenhum deles pronunciou o T do it, ó. It. Sem o T. It was good. Então assim, it was virou it was. It was. Repete aí. It was. It was. Completo. It was good. De novo. It was good. Então, peraí. Nessa frase aqui, it was good, eles cortaram o T. O T não foi pronunciado por nenhum deles. Beleza, mas aí fica uma pergunta. Como é que eu vou sacar quando eu ouvir uma frase com esses cortes que eles fazem? Como é que eu vou entender esse inglês? No começo aqui da aula, eu simplesmente falei para você um som. Eu falei assim, ó. It was good. It was good. Você simplesmente ouviu um som. It was good. Você não viu escrito, você simplesmente ouviu um som. It was good. Depois você viu alguns trechos de filme e depois eu pedi para você repetir. It was good. Você repetiu. It was good. Uma vez, duas vezes, três vezes, você repetiu. Depois, finalmente, você viu a palavra escrita, mas só que não as palavras de inglês, mas você viu como é que seria a pronúncia aproximada disso em português. Aqui, ó. It was good. It was good. Beleza. Então ficou it was good. Assim que seria a pronúncia, né, escrita em português, no português aproximado, lógico. Depois, finalmente, você viu mais alguns trechinhos de filme e finalmente você viu como é que é essa frase em inglês. Aí, ó. It was good. Mas você notou que eles pronunciam os nativos no dia a dia, eles pronunciaram assim, todos os trechinhos de filme, eles pronunciaram assim, ó. It was good. It was good. E que o T do it foi todo cortado. Ninguém pronunciou o T. Então ficou it was good. It was good. Depois você sacou que essa frase, it was good, na pronúncia nativa, it was good, significa em português, foi bom, foi bom. Simplesmente isso. Lá no começo você tinha só o som, it was good, sem nada escrito. Então você já sabe que essa pronúncia, esse som, esse conjunto de sons, esse som, it was good, significa foi bom em português. Só isso, e deu. Você não tinha visto nada escrito, as palavras escritas, simplesmente ouviu que it was good significa foi bom. Essa conexão, som com som. It was good, foi bom. Então os caras cortaram o som do T, do it, e ficou it was good. Então fica a pergunta, quando é que eu vou saber que vai cortar, que não vai cortar? Quando é que eu vou saber que vem uma palavra, a pronúncia dela é uma coisa e a forma que ela está escrita é outra? E aí? Então a gente já pode sacar que existem sim alguns motivos que não deixam a gente entender o inglês nativo, o inglês colado, aquele inglês nativão dos filmes, dos podcasts, do papo com um gringo ali, da conversa que você escuta, do vídeo em inglês. Tem alguns motivos que a gente não consegue entender direito essa pronúncia. Quais são esses motivos? Eu nunca ouvi a palavra ou eu nunca ouvi a expressão antes. Então, como é que eu vou entender se eu nunca ouvi essa palavra, se eu nunca ouvi essa expressão nova? Como que eu vou entender isso? Eu já ouvi essa palavra ou eu já ouvi essa expressão antes. Só que o nativo fala muito colado, fala muito grudado, muito junto, muito encavalado, parece que é super rápido. Eu ouvi a palavra, eu ouvi a expressão, tranquilo, só que eu não consigo entender o significado. Eu não consigo, não está automático na minha cabeça. Eu tenho que parar para ficar traduzindo primeiro na minha cabeça, aquela tradução mental. Não está automático. Eu ouvi a palavra, eu ouvi a expressão, mas eu estava no estado emocional, não estava legal na hora, não estava legal naquele dia, eu estava nervoso, estava deprimido, alguma coisa emocional a mim mexeu comigo que, cara, eu estava numa proteção, não quero ouvir, não quero entender, me deixa em paz. Aquele dia não estava legal.
Seja como for, não conseguir entender o inglês nativo tem sim as suas razões. Pode ser de cunho emocional, pode ser falta de treinamento, pode ser falta de vontade, pode ser falta de exposição, pode ser falta de envolvimento. Tem vários motivos que aí atrapalham a gente entender esse inglês nativo. Só que todos esses motivos são superáveis. Todos esses problemas podem deixar de ser problemas quando você tem metodologia correta, vontade e approach. Vontade de chegar, mas com metodologia, com modo correto para enfrentar isso aí. Bora mais uma frase aí. Só escuta. What do you wanna do? De novo, só escuta. What do you wanna do? Eu sei que muitos já matou a pronúncia, já sabe que frase é essa. Mas escuta mais uma vez, só escuta. What do you wanna do? Agora repete comigo, eu falo, você repete. Sem nada escrito, só o som. Vai lá. What do you wanna do? Repete aí, em voz alta de novo, mais uma vez. What do you wanna do? Vai. What do you want to do? What do you want to do? What? What do you want to do? 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 E o nativo? What do you wanna do? Repete aí. Hey, what do you wanna do? What do you wanna do? Repete aí. What do you wanna do? Vai. Junta, conecta. What do you wanna do? De novo. Hey, what do you wanna do? What do you want to do? What do you want to do? Why? What do you want to do? Então a gente fez a mesma coisa que fez com a primeira frase. No começo eu só falei para você, era só um som, você simplesmente ouviu o som. What do you wanna do? Era só um som. Então qual a sua referência escrita? Nenhuma. Era só um som. What do you wanna do? Depois você viu alguns trechos de filme, depois você viu a escrita em português aproximada, what do you wanna do? E depois finalmente você viu essa palavra, essa expressão escrita em inglês. What do you want to do? Como escreve em inglês e a pronúncia nativa. What do you wanna do? Mas lá no começo era só um som para você, não tinha nada escrito, era um som. Olha a importância disso. Primeiro você ouviu, era um som. Só depois, lá no final, é que você viu o escrito. Essas duas frases. It was good, it was good. What do you want to do? What do you wanna do? Só depois você viu o escrito. Ou seja, só depois que você foi se preocupar em quantas palavras tinha em cada frase, quais eram as palavras, qual que era a soletração, como é que era a gramática, né, dessa frase. Só no final, mas você já tinha adquirido e ouvido a pronúncia e a significação. E você também sacou que a pronúncia não é da mesma forma como está escrita. Outra coisa que também pode afetar o seu entendimento, a sua compreensão do inglês nativo, ouvir quando os caras falam no filme, no podcast, em qualquer situação. Outra coisa que também pode afetar é o que a gente já tinha falado antes. É o estado emocional, não seu de receber, pode ser, mas principalmente o estado emocional de quem vai falar a frase. Pode ser que a pessoa que esteja falando a frase, a situação, esteja com raiva, esteja desesperado, esteja noiado, esteja drogado, esteja na boa, esteja zen, esteja tranquilão. Isso também afeta a pronúncia. Quer ver? Escuta isso aí. Então você vai encontrar assim na sua vida situações, pessoas falando inglês nativos ou não, quando estão irritados, quando estão zen, quando estão noiados, quando estão de calma, quando estão na boa, quando estão desesperados, em várias situações emocionais que vão afetar assim a pronúncia deles e logicamente o nosso entendimento quando a pessoa pronuncia assim o assado. Mas você jamais deve ficar desesperado com isso, de jeito nenhum. Não fique desesperado com isso, porque isso é comum no dia a dia de qualquer idioma, de qualquer cultura, quando você tem relacionamento entre seres humanos. Às vezes você está bom, às vezes você está ruim, isso vai acontecer. Mas isso não é nenhum motivo para você se desesperar, porque tem solução para isso. Então, se isso acontece, quando eu encontrar isso na minha vida, as pessoas falando dessa forma, o que eu posso fazer para entender esse inglês? A gente acabou aqui de analisar duas frases. It was good, que na pronúncia nativa, it was good, e what do you want to do? Que na pronúncia nativa, what do you wanna do? A gente acabou de analisar essas duas frases, vamos supor que é a sua primeira vez. Aí eu pergunto, foi suficiente uma vez só, ouvir repetir uma vez só, tá exposto essa frase em um trechinho de filme que seja uma vez só? Você acha que uma vez só é realmente suficiente? Ou eu tenho que rever, repetir, errar, acertar, rever, até que se incorpore dentro de mim, no meu ouvido, no seu cérebro? E aí sim,
passa por sangue, eu consigo usar, está na minha memória de longo prazo. Então você deve responder essa pergunta para você mesmo. Se eu ouvir uma vez só, se eu ler uma vez só, se eu conversar uma vez só, se eu escrever uma vez só, será que tudo isso é suficiente para já incorporar, já colocar na minha memória de longo prazo, já naturalizar e usar isso naturalmente? Será que isso realmente dá para fazer uma vez só e aí já deu? Na minha experiência, no meu próprio aprendizado do inglês, eu tive que ouvir várias vezes, eu tive que repetir várias vezes, eu tive que revisar várias vezes por vários dias as mesmas expressões, as mesmas falas, as mesmas palavras, para que isso fosse o quê? Incorporando naturalmente, não é decoreba, é incorporando naturalmente através das revisões para dentro da minha memória de longo prazo. E aí eu chego um momento que eu adquiro a expressão. Não é só decorar, nada disso. Eu adquiro por revisões, por ver várias vezes a mesma coisa, vários dias passados, eu adquiro aquilo para dentro de mim, está na minha memória. Se eu quiser usar agora, eu uso. Se eu ouvir alguém falando, eu mato na hora, automaticamente como se fosse em português. Ou seja, ficou naturalizado. Mas essa naturalização de entender, de falar, levou tempo? Lógico que levou tempo. Levou esforço. Que tipo de esforço? O que eu sempre falo em todas as aulas. Até chato, de novo, vocês vão me reclamar. Ó. Envolvimento com o inglês. Sem envolvimento não vai rolar. Você tem que se envolver com o idioma, com o francês, com o português, com a língua que você estiver aprendendo. Você tem que se envolver com o inglês. Quanto você escuta, quanto você lê, quanto você expõe seu ouvido, quanto você pratica do inglês. Envolva-se. E a minha dica é que você se envolva nessa fase com o que você gosta. Você curte muito culinária, MasterChef. Você curte muito, sei lá, carro de corrida. Você curte muito luta, não sei. Alguma coisa que você gosta muito do próprio inglês e estudar idiomas. Qualquer coisa que você goste, se envolva com aquilo. Escute trechos, filmes de coisas que você curta. Faça leituras de textos que você curta. Isso já vai facilitar o seu envolvimento com o inglês, porque você tem interesse naquilo. Então, já que você se interessa por esse assunto que você gosta, faça isso como? Em inglês. Você vai estar exposto a várias palavras, expressões na língua foco que você quer aprender. Você vai estar exposto a textos em inglês do que você gosta. Você vai estar exposto a áudios em inglês do que você gosta. Você vai estar exposto à escrita no inglês do que você gosta. Se exponha. Envolvimento é fundamental. E como é muito importante também o aprendizado emocional, fazer o que você gosta em inglês vai te abrir a mente. Para quê? Para aumentar vocabulário, para entender essas expressões, para incorporar pouco a pouco, e você vai aumentar cada vez mais toneladas aí o seu vocabulário, o seu conhecimento de frase. E uma coisa que é subliminar, que pouca gente fala, mas acontece muito. Quando você faz esse tipo de atividade, isso aconteceu comigo, você vai ficando, sabe o quê? À vontade no inglês. Sabe aquela insegurança que você tem, não vou entender, não sei o quê? Isso vai acabar sumindo com o tempo. Engraçado, isso some com o tempo, porque você vai ter mais segurança naquilo que você está fazendo. E é inglês, e é o que eu gosto de fazer. Isso vai com certeza acontecer com você. Quantas pessoas fizeram isso jogando videogame? Eu tive alunos que eu lembro uma vez um rapaz chegou para mim lá, novo, 14, 15 anos, a gente começou a trocar papo em inglês e a coisa foi, caraca, mano, e vai, esse moleque deve ter morado fora, nada, de tanto jogar videogame, ele conseguiu absorver um listening absurdo e uma fala também muito legal dentro da limitação do inglês que ele tinha ouvido até então. Sensacional. Fazendo o quê? O que ele gosta, jogando videogame, e aprendeu muito inglês. Aconteceu isso com várias pessoas que tinham hobbies e isso realmente acontece. Isso faz parte do aprendizado emocional. Faça o que você gosta, mas faça inglês. Se exponha. Essa é uma dica que eu dou, que eu vi que funcionou. Também funcionou comigo pra caramba, porque eu gosto do que eu gosto e fazer esse inglês só me ajuda. Faça isso. Essa aula aqui foi só para a gente perceber que a gente pode sim entender o inglês nativo quando a gente se envolve e principalmente faz muitas revisões daquele foco que a gente está fazendo em dias espaçados. Não tem segredo, não tem nenhum segredo nas montanhas do Tibete, os segredos escondidos, nada disso.
é trabalho duro, é trabalho árduo, trabalho focado na coisa que você realmente gosta. Essa dica vai te ajudar, eu tenho certeza absoluta. E se você está aqui de paraquedas pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e já te convido a fazer parte aqui do Teacher Brown, do canal do Teacher Brown. Se inscreve aí. Sabe que a maioria das pessoas que assistem às aulas não são inscritas? E você ajuda muito a gente se você se inscrever. Então, se foi útil, se for legal, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like, porque o like é muito importante para o YouTube entregar isso para mais pessoas. E sempre, como eu sempre peço, deixe um comentário. Qual é a tua maior dificuldade em inglês? Coloque aí e a gente pode fazer aulas direcionadas para você. Fechou? Te vejo na próxima. See you there. Bye bye.